Meninas, é interessante, né? Quando a gente vai para a palavra de Deus, tem nada a ver o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente aprende a ser pai e mãe com o Deus que é o Pai, né? Eu costumo dizer, não fomos nós que inventamos a paternidade. Ele é pai. Então, sempre que você quiser corrigir o seu filho, quiser colocar o seu filho no caminho da verdade, você olha para quem Deus é como pai e copia ele. E o nosso Deus, que é nosso pai, ele nos corrige, inclusive fisicamente, não é? A gente vê isso a Bíblia toda, né? Quando o povo de Israel estava obedecendo, eles ganhavam as batalhas. Quando eles estavam em pecado, eles morriam. Eram capturados, eles iam para o exílio, né? Então, Deus nos corrige como filhos. Esse é o princípio da correção de filhos, da correção com vara, tá? E eu quero só, a irmã estava falando, eu estava me lembrando disso, eu quero só ler para vocês um versículo. Porque quando a gente fala que Deus é pai, que Ele nos corrige, que Ele nos disciplina, a gente sempre lembra lá de Hebreus, né? Quando o texto fala, né, que nós tínhamos os nossos pais que nos corrigiam, segundo melhor lhes parecia, né, mas Deus nos corrige para aproveitamento. E aí ele fala, restabelecei os joelhos trôpegos, né? E ele fala que aquele filho que não tem correção é bastardo, não é filho. E eu gosto muito de um texto que está em Amós, capítulo 3, verso 2, que diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Aí a gente dá um sorrisão, né? Mas tem um ponto e vírgula que diz: portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. De todas as famílias da terra, nós somos o povo de Deus. E é justamente por isso que Ele nos corrige. Porque Ele nos ama. Como um pai que não vai titubear em corrigir seu próprio filho. Quando vira o filho dos outros fazendo alguma coisa, ele vai dar de ombros. Não é responsabilidade dele, né? Mas o pai corrige a seus filhos. E a gente tem que estar sempre disposto a receber essa correção. Então vamos lá, continuação do estudo do 9º mandamento. Agora nós vamos tratar de um aspecto que o 9º mandamento nos obriga, que também é um aspecto que a gente cai muito, que é o aspecto de ter uma língua veraz e precisa. Precisa, exata. Significa dizer que a nossa fala deve ser sempre confiável. E às vezes nós exageramos na nossa fala. E às vezes nós exageramos para nos beneficiar, nunca para ser ruim para nós, né? E como é que a gente tem feito isso? Das maneiras mais bobas que você pode imaginar. A gente tem deixado de ser preciso com a verdade. Por exemplo, menina, passei horas esperando aquele ônibus. Foi 20 minutinhos. Mas quando você fala que você passou horas, você gera o que na outra pessoa? Pena, né? Coitada de você, que sacrifício que você fez, né? Menina, não dormi nada essa noite. Você dormiu. Alguma coisa você dormiu. Mas para impressionar, passei a noite em claro. Fiz faxina o dia inteiro. Não comi nada naquela festa, né? Às vezes a gente quer só impressionar quando o marido chega, está cansado, a gente está cansada, né? Aí ele quer namorar, a gente fala, eu fiz faxina o dia inteiro. Tu está pensando o quê? Fez nada, fez de 11 às 3, né? Fez bastante. Mas assim, para dar um tom mais elevado ao negócio, mais dramático, a gente exagera, né? Então, as nossas palavras, elas são muito preciosas para serem jogadas assim, ao vento, né? Inadvertidamente. Elas precisam sempre transmitir com exatidão os fatos e os acontecimentos passados e futuros. Sabe quando seu marido pergunta quanto custou o sapato?
que custou 600, você fala, uns 500 e pouco. Uns 500 e alguma coisa, né? Ou a gente acrescenta, ou a gente tira, conforme melhor nos parece, né? Então, geralmente, a gente quer tirar benefício próprio para nós. Outra questão que é uma questão que a gente precisa se atentar, é que o 9º mandamento nos obriga a nos alegrar com a boa reputação dos nossos irmãos, porque isso corresponde à verdade. Então, se um irmão tem algum dom, a gente precisa, em oportunidades de falar sobre isso, falar com justiça, elogiar as suas virtudes, seus atributos louváveis, e devemos fazer isso com alegria. Com alegria. Por que a gente não pode dizer que a Maria cozinha melhor do que eu? Por que eu me omito de dizer isso quando é justo dizer isso? Porque eu tenho inveja. Porque eu quero ser louvada e não quero que ela seja. Né? Então são coisas bem pequenininhas que às vezes a gente não percebe, mas que acontece com a gente. Então esse é um pecado contra o qual nós devemos nos precaver, porque ele é um pecado quase invisível. A gente quase não percebe. Mas uma boa forma de lutarmos contra esse pecado é nos educarmos a sempre reconhecer os dons e as graças que o nosso Deus deu aos nossos irmãos e falarmos dela. Falarmos disso. E já passou, né, a gente falar a verdade com justiça, já passou esse ponto, mas eu lembrei de uma coisa que acontece muito com a gente. Alguma situação que mudou e você não fala sobre isso. Por exemplo, a Ana Beatriz é péssima boleira. Eu faço um bolo bom. Aí toda reunião das mulheres, ela traz o bolo dela, o pessoal já olha, já não quer o bolo dela, já quer o meu. Aí eu fico como? Inflada, né? Só que a Ana Beatriz fez um curso e ela está fazendo bolos maravilhosos. Você sabe, ninguém sabe. Quando o pessoal chega na mesa e fala, eita, o bolo da Bia, ó, vou para lá, vou comer o seu. O bolo da Bia não é bom. E ao invés da gente dizer, menina, mas ela fez um curso. Sabia? E o bolo dela está maravilhoso. Prova o bolo dela, tu vai ver só como mudou. São coisas tão pequenas que mostram o nosso egoísmo, que mostram a nossa prepotência e que mostra como a gente quer o tempo todo estar sendo louvado, louvado, louvado. E para isso a gente precisa depreciar os nossos irmãos. Outra maneira de nós fazermos isso, né, de obedecermos ao 9º mandamento, é quando nós nos entristecemos pelas fraquezas dos nossos irmãos. Quando nós ficamos tristes quando eles pecam. E quando nós, com justiça, encobrimos as suas fraquezas. Eu vou explicar isso. Você imagina que o seu irmão pecou contra você. O que Mateus, capítulo 18, vai ensinar a você? Que você deve ir a ele, confrontá-lo com o pecado dele. Se você se arrependeu, ganhaste o teu irmão. Se ele não se arrependeu, você leva uma testemunha ou duas. Se ele não se arrependeu, você leva à igreja. E se ele não se arrepender, o que a igreja faz? Exclui. Né? É o que Paulo fala de entregar a Satanás, né? Para que, como uma última forma de disciplina, para que ele volte. Né? Então, quando os nossos irmãos pecam, nós devemos nos entristecer, primeiro, não podemos nos alegrar, e nós devemos fazer de tudo para não comentar sobre o ocorrido. Mas, às vezes, nós temos o dever de comentar sobre o ocorrido. Quando é que nós podemos encobrir a fraqueza do nosso irmão e quando é que nós devemos expor a fraqueza do nosso irmão? Nós devemos encobrir as fraquezas dos nossos irmãos que nós sabemos quando nós não temos nada a ver com isso. O famoso não é da tua conta. E nós temos a obrigação de trazer esse assunto à tona quando é da tua conta. Então, quem tem obrigação de ouvir sobre os pecados alheios? Os líderes daquelas pessoas e as pessoas diretamente envolvidas com aquele pecado.
Então, nós sempre temos o dever de, se esse pecado não for abandonado, né, depois de nós termos conversado, reportá-lo às autoridades competentes. Tem um comentarista do catecismo que ele diz assim: relatar um assunto às pessoas com autoridade sobre o caso não é considerado espalhar boatos e rumores. Porque às vezes você fica assim, né? Ah, não, a língua é fogo, né? Eu sei, mas eu não vou falar. Que é fofoca. Aí não é mais fofoca. Porque aí você precisa relatar às autoridades superiores. Em tais casos, o motivo envolvido não é a fofoca, nem o deleite pecaminoso em espalhar os erros dos outros, mas o desejo legítimo que a malfeitoria seja estancada e a justiça realizada. Você está vendo que tem que sempre olhar para o coração? Porque você pode fazer a coisa certa com a intenção errada. Já viu o irmão quando vem fazer queixa do outro? Mãe, aqueles brinquedos que você falou para não mexer, o Pedrinho está mexendo em todos eles. Você vai bater nele, né? Ele vai apanhar, né? Uma alegria, né, de vir contar a desobediência do outro. Pecou? Pecou. Por quê? Porque nós devemos nos entristecer com os erros dos outros. Essa é uma obrigação. Aí ele está falando, né, que se você tem alguma coisa a ver com isso, você tem a obrigação de relatar. Você imagina a situação. Você está casada, bem casada, vivendo sua vida feliz na vida, quando sua melhor amiga encontra o seu marido com outra mulher. O que você acharia se essa amiga dissesse: ai, não vou me meter nisso. Deixa ela viver 10 anos essa vida. É claro que não, né? Você gostaria que a sua amiga te contasse, para que você averiguasse, para que você resolvesse a questão. Não é verdade? Eu estou dando exemplos esdrúxulos assim, porque esses exemplos mais gritantes fazem a gente acordar para a verdade, né? É como um filho. Você não gostaria de saber se seu filho está roubando borracha das crianças na escola? É duro. A gente não quer saber essas verdades. Mas se são verdades, não tem o que fazer com elas. Elas precisam ser tratadas. O pecado precisa ser tratado como pecado, né? Aí, o contrário disso, de querer estabelecer a justiça, de querer que o mal feito seja endireitado, o contrário disso é que é pecado, que é o descobrir desnecessariamente as fraquezas de alguém. E aí, o comentarista diz assim: descobrir desnecessariamente as fraquezas é como o catecismo descreve aquilo que denominamos comumente de fofocar das falhas, defeitos e pecados dos outros. As pessoas transigem com esses boatos porque eles lhes dão a sensação de justiça própria e de consolo com os seus deslizes. Entende? Por que muitas vezes a gente fala mal dos outros? Porque dá para a gente a sensação, bom, ufa, não sou só eu que peco, tá vendo? Ó, fulano, também não são flor que se cheire. Isso se chama justiça própria. E justiça própria é a coisa que está mais distante do evangelho que você possa imaginar. Porque nós não somos salvos pela nossa própria justiça, mas pela justiça de outro. Então não tem nada de justo em nós. Esse é um hábito errado. Primeiro, porque procede de um orgulho que justifica a si mesmo. E segundo, porque é contrário ao verdadeiro amor pelo próximo. O amor que deveria nos deixar tristes por ele fazer alguma coisa errada. E não felizes. Do tipo, sabia que ele ia fazer isso. Eu sabia que essa história ia acabar assim. Sabe quando você está aconselhando alguém? E você está dizendo, não vai por aí, não vai por aí. Não vai. Aí ela vai. Aí ela quebra a cara e você fica, sabia? Não disse? Sabia. Como 2 e 2 são 4. Você é incapaz de se entristecer pelo pecado por causa do seu orgulho. Porque o orgulho cresce no seu coração por causa da sua grande sabedoria de ver as consequências à frente. Isso é pecado. Então, é errado por isso, né? E terceiro, porque inclina-se, quando você passa isso adiante, porque inclina-se a cometer uma injustiça para com a pessoa que errou, pois na medida em que é repassado de uma pessoa para a outra,
O boato cresce e sofre exageros, até que o mal feito é descrito de uma maneira totalmente desproporcionada aos fatos reais. Telefone sem fio. Vocês sabem como isso funciona. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Conforme a história vai sendo repassada, quando chega no fim, você fala, de onde você tirou essa história? Não é nada disso, né? O 9º mandamento também nos obriga a interpretar de forma bondosa as intenções, palavras e atos de alguém. E nós estamos sempre dispostas a interpretar de forma maldosa. Experimenta chegar na igreja domingo e uma irmã passar direto sem você, por você. Passou direto. Aí você falou, sabia que ela estava chateada. Foi por causa daquilo que não sei o que já está lá elucubrando. Não, ela só esqueceu o óculos e não te viu. Super possível de acontecer. Ou só ela estava com enxaqueca. Mas a gente está sempre disposta a interpretar mal as intenções das pessoas. E sempre dispostas a que as pessoas interpretem bem as nossas próprias intenções, né? Então, por que isso é pecado? Por que você imaginar a intenção de alguém? Sabe quando a pessoa faz alguma coisa e você fala, eu tenho certeza por que fulano fez isso. Ele fez isso por causa disso, disso e disso. Você está dando a sua interpretação dos fatos. Isso, quando muito, pode ser pensado e imediatamente repreendido no seu próprio coração, mas nunca falado. Porque você não conhece as intenções do coração. A gente não conhece a nossa intenção. Como é que a gente sabe a intenção do coração das outras pessoas, né? E aí um comentarista diz assim, por que isso é pecado? Porque imaginar as intenções, as palavras e as atitudes do outro intencionalmente ou conscientemente é o mesmo que mentir sobre ela. Esse é um pecado bastante comum, mas os crentes em Cristo deveriam se envergonhar de agir assim. Se alguém sobressai em alguma coisa boa, não temos o direito de acusá-lo de ambição egoísta, né? Então a pessoa conseguiu alguma coisa boa e a gente fala, é porque é muito ambicioso, é porque tentando sondar as intenções dos nossos irmãos, né? Quantas vezes a gente faz isso? A gente dificilmente deixa o benefício da dúvida sobre as atitudes dos nossos irmãos. A gente sempre dá um carimbo. Reprovado, reprovado, reprovado. O 9º mandamento nos exige não receber fofocas. E aqui é um negócio complicado. Todos nós pecamos. Tiago fala, a gente vai ler esse texto aqui, né? Aquele que não peca no falar é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Todos nós cometemos pecados com a nossa língua, com a nossa boca. Mas existem pessoas que são conhecidas por esse pecado. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas. Gente, aprenda uma coisa básica da vida. Alguém que vem falar mal de outra pessoa para você, vai falar mal de você para outra pessoa. Ponto. Se você tem, a gente vê muito isso quando você tem faxineira, né? Sabe quando você divide a faxineira com a filha e com a nora? Aí ela vem trazendo coisa lá da casa da sua nora para você, ela está levando da sua também. Batata. Né? Então, nós precisamos ter cuidado para que os fofoqueiros, eu acho que cada igreja tem a sua porção, né, de fofoqueiro. Senão a igreja seria perfeita, né? Então, cada igreja tem pessoas que transigem com esse pecado, hora ou outra, mas às vezes nós temos uma pessoa que é conhecida por aquele pecado. E aí aquela pessoa sempre te procura. Por que será que ela sempre te procura? Porque muito provavelmente você dá guarida à fofoca. Então a gente deve se perguntar se muita fofoca chega a nós, se nós estamos colaborando de maneira silenciosa. Não botando lenha na fogueira, né? Porque às vezes você pode falar, não, mas eu não boto lenha na fogueira, eu não conto para ninguém, mas recebe. Você não resiste à fofoca, né? Então,
o fofoqueiro, muitas vezes, fica à vontade para falar livremente mal dos outros com você. Talvez você esteja dando a ele a impressão de que está tudo bem, né? Então, o caminho para cortar a fofoca passa por você. O caminho para que um pequeno burburinho não se torne um grande problema no meio da igreja passa por você. Eu lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, meu marido nem era pastor ainda, numa igreja muito fiel que nós frequentávamos. E o pastor foi anunciar à igreja a disciplina de um membro. E ele falou nessas palavras: o irmão fulano está em disciplina eclesiástica por tanto tempo, por quebra do 7º mandamento. E ele disse: se algum de vocês quer saber exatamente o que, quando, como, onde, vá direto a ele. Porque se o conselho da igreja souber que vocês estão comentando isso pelos corredores, vocês serão chamados ao conselho para também serem disciplinados. Porque o 7º mandamento não é diferente do 9º. Eu fiquei assim: não queria saber mesmo, tô nem aí. Mas não queria mesmo saber o que aconteceu, né? Mas perceba, quando a coisa é tratada com seriedade, ela é cortada no meio da igreja. Então, quando a gente tem entendimento sobre o assunto, né, quando a liderança reconhece que esse é um assunto sério, a coisa não cresce. Mas aqui nós não somos os líderes da igreja, né? Não é a gente que resolve isso. Mas você, como membro da igreja, também tem essa missão de frear, de que no que depender de você, aquela história vai morrer ali. Você não vai fomentar, né? Então, a sua atitude nessa hora, na hora que a fofoca chega a você, é muito importante, não só porque corta a fofoca, mas também pode ser didático para esse irmão que veio trazer a fofoca, né? E como é que a gente faz isso? Existem várias maneiras. Você pode começar desconversando, né? Se fazendo de louca, né? Então a pessoa vai falar: mulher, tu soube da Rita? Tu fala: menina, tu viu o vendaval que deu ontem? A louca, né? Corta o assunto, desvia e vai para outro. Se faz. Às vezes a pessoa entende o recado, às vezes não. E aí você vai precisar ser mais clara, né? Você pode dizer: então, irmã, eu prefiro não saber, né? Ou eu prefiro não me envolver. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não posso fazer nada sobre o assunto, né? Vamos deixar para lá. Ou então, quando ela vier falar com você, você fala: você já procurou a Rita? Você já falou com ela sobre isso? Que pode não ser isso. Então, nós vamos ter que trabalhar ativamente também para que a fofoca não avance. Aí eu vou contar do meu pai. Meu pai é um alemãozão, bem brabo. Hoje ele é um velhinho fofinho, com 85 anos e 15 bisnetos. É um velhinho fofinho. E aí, quando eu falo para os meus netos que ele era bravo, eles riem de mim. Eles, claro que não, né? Mas meu pai era um alemãozão bem brabo e era presbítero de uma igreja e já tinha feito isso com um rapaz da igreja, bem fofoqueiro. Já tinha dito a ele: olha, o que você tiver que resolver, vai resolver com a pessoa. Não traz para mim, a menos que eu tenha alguma coisa a fazer, a menos que você tenha seguido lá Mateus 18. E esse rapaz continuava fazendo isso. Um dia a gente estava no final do culto, todo mundo ali fora, e esse rapaz veio de novo e falou: presbítero, olha, tu não sabe o que o Arthur aprontou dessa vez. Aí ele disse: só um instantinho, ele está ali, ó. Arthur, chega aqui, ó. Ele quer dizer alguma coisa para você. E aí o homem ficou branco, amarelo, verde, né? Gaguejou, não sabia o que dizer. Pensa numa pessoa que nunca mais vai te procurar para fazer fofoca. Nunca mais, né? Porque às vezes você tem que dar um choque de realidade na pessoa. Então, esse assunto se resume em: fale com quem de direito que você precisa falar. Vá à pessoa. Se você tem alguma coisa para falar de alguém, vá a ela. Não sou eu, não tenho nada a ver com isso. Não sou mãe dela. Não sou casado com essa pessoa, né? Então, vá a quem de direito. E aí eu queria mostrar para vocês podem achar essa uma atitude muito radical, mas deixa eu mostrar para vocês como a palavra de Deus trata esse assunto. E aí, porque quando fala em fofoca, em língua grande, a gente sempre lembra de Tiago, mas tem muito texto bíblico.
Muito texto bíblico que fala sobre isso, eu quero mostrar alguns. Provérbios 20, 19. Diz assim: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Olha que conselho valioso da palavra de Deus para nós. Porque se você não quer se meter em confusão, porque a pessoa que ela é fofoqueira, ela não só se mete em confusão, mas ela mete quem está perto. Então fica longe. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Veja, essa não é a atitude de um justo, de um santo. Essa é a atitude de um perverso. Olha como o Provérbios coloca. Lembra que eu falei? Tem dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Sempre com as suas atitudes você estará trilhando por um caminho ou por outro. Provérbios 26, 20. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Quer matar um fofoqueiro de desgosto? Não dá papo para que o assunto se prolongue. Porque o assunto cessa, o assunto acaba a contenda. Acabou, resolveu. Então, muitas vezes, no seio da igreja, ou em família, isso acontece muito. Gente, grupo de família. Quem inventou grupo de família no WhatsApp? Quem inventou? Né, aquele grupo estendido, né, que tem o primo, a tia, que não é crente, o primo que é petista. É uma loucura grupo de família. Né? E ali, muitas vezes, a gente vai lá, tira print de uma conversa, manda para o outro, né? Aí tira print do outro, manda para o um. E ali é um veículo de, em vez de resolver um problema, criar outros tantos. Então, sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Muitas mães fazem isso. Muitas sogras fazem isso. Falam mal de uma nora para outra. Se a tua sogra fala mal da outra nora para tu, mulher, não é porque você é queridinha. É porque ela é fofoqueira. E ela vai falar mal de você para outra. Pode ter certeza. Então, não deixa, no âmbito familiar, a fofoca andar. Não deixa, seja você a que para. No âmbito da igreja, piorou. Piorou. Primeiro, porque é mais gente. E segundo, que aí o ambiente é outro. Né? Você está falando de crentes. Vamos ver lá o que Provérbios 6, 16 vai dizer? De 16 a 19. Esse é um texto bem conhecido por nós. E nos revela uma coisa muito assustadora. Nos revela que Deus coloca esse pecado numa lista de pecados bem avassaladores. 6 coisas o Senhor aborrece. Sabe que essa palavra aborrecer, no original hebraico, toda vez que você ler aborrece, significa odeia. Tá? Lembra lá em Provérbios quando fala que o pai que não disciplina o seu filho aborrece o seu filho, mas o que o ama é aquele que usa a vara? Aborrece ali é odeia também, tá? Então, 6 coisas o Senhor aborrece, 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, a sua alma abomina. Abominar é um pouquinho acima de odiar, tá? E olha as coisas que o Senhor aborrece. Vai falar sobre língua o tempo todo. Olhos altivos, língua mentirosa, o Senhor odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Está na mesma lista. Gente, mãos que derramam sangue inocente é uma coisa muito grave. Pense num aborto. Pense em sugar um bebê e cortar ele em pedaços para poder tirar. Isso são mãos que derramam sangue inocente. Um exemplo. A língua mentirosa está na mesma lista. Mas não só isso. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a 7ª coisa que o Senhor odeia, que é pior do que todas essas outras? O que semeia contenda entre os irmãos. Eu não sei você, mas eu não queria
eu não queria estar entre aquelas que o Senhor abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Para você perceber como Deus zela pela paz da igreja. Como Deus é zeloso pela paz da igreja. E não tem nada que quebre mais a paz da igreja do que disse-me disse. Do que fofoca e do que maledicência. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: Deus odeia todos os pecados. Ele nunca poderá se reconciliar com o pecado. Ele não odeia nada, exceto o pecado. Mas há alguns pecados que ele detesta de uma maneira especial. E todos os que são aqui mencionados são prejudiciais ao nosso próximo. Veja como Deus nos ama. Como Ele quer que a gente viva em paz. É uma evidência da boa vontade que Deus tem com a humanidade, o fato de que esses pecados que são de maneira particular provocadores a Ele, são prejudiciais para o consolo da vida humana e da sociedade. Então, que proteção que Deus nos dá. Que boa vontade dEle para conosco. E ele diz também, o Deus do amor e da paz odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos, pois ele se alegra com a concórdia. Aquele que pela calúnia e difamação, por inventar histórias mal contadas, agravando tudo que é dito e feito, e sugerindo invejas e desconfianças, soprando as brasas das contendas, estão apenas preparando para si mesmos um fogo da mesma natureza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É isso que a palavra de Deus diz. Então, a gente não pode tacar fogo e achar que esse fogo não vai nos atingir. Então, nós precisamos ser aquela pessoa que quando alguém chegar e disser, eu estou muito chateada com a Sandra, porque ela fez isso, isso e isso comigo. Você é aquela pessoa que vai dizer, procura ela. Ela pode não estar bem, ela pode não ter entendido direito. Você não é aquela que vai falar, Sandra, menina, fez comigo também. Esquece, aquela ali não tem jeito não. E aí você vai lá e vai agravando as faltas da pessoa. Nós precisamos ser as pacificadoras. Aquelas que vão dizer, vai lá conversar com ela. Você precisa se reconciliar com ela. Você pode estar errada no teu julgamento, ou você pode estar certa. E você precisa confrontá-la com o pecado dela. Ou você pode estar errado e você vai precisar pedir perdão a ela por uma situação ou outra. Mas vá a ela, vá direto a ela. Converse com quem de direito. Então, nós somos chamados a viver em santidade diante de Deus nesse quesito específico da nossa vida também. E eu quero mostrar para vocês 2 textos muito conhecidos e que são de grande valor. Eu podia ter começado lendo eles, mas eu quis partir para o final lendo eles, para você, com tudo aquilo que você já ouviu, você entender como é grave. Tiago, capítulo 1, verso 26. Tiago, capítulo 1, verso 26, que diz assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Olha aqui, eu gosto da Bíblia por isso. As pessoas dizem para mim, Simone, você é muito direta, você é muito crua. Eu falo, gente, mas como é que eu posso não ser? É Tiago que está falando aqui, o Espírito Santo de Deus está falando aqui. A tua religião é vã, então não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Se você supõe ser religioso, você pensa que você é religioso, mas se você não refreia a sua língua, você está só se enganando. A sua religiosidade, todo o seu levantar de mãos, toda a sua piedade dita, quando você diz, crente adora dizer isso, quantas horas passou orando, quantos capítulos da Bíblia você está lendo de joelhos, tudo isso é vão, quando nós não estamos refreando a nossa língua. E aí Tiago continua dando as lapadas dele, lá no capítulo 3, a partir do versículo 2. Eu queria ler esse texto tão conhecido com vocês. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, não refrear a língua é porta aberta para não refrear vários tipos de pecado, tá? Aí ele vai dar 3 exemplos para nós de coisas grandes que são levadas por pequeníssimas coisas. Como nós, que somos guiados por causa de um pequeno órgão. Porque, ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Né? Um bichão daquele, por causa de um freio pequeno, ele é capaz de ser gerido. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. E aí vem o 3º exemplo. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Isso significa que pelo fruto você conhece a árvore. Se o fruto que sai da nossa boca não tem sido um bom fruto, a gente pode estar com um problema na raiz, na árvore. E a gente vai precisar averiguar e se questionar. E eu quero, partindo já para o final, mostrar para você como a Bíblia descreve que a nossa língua pode ser usada como uma arma que mata ou como medicina que cura. Então, quando nós não pensamos no que vamos dizer, quando nós nos precipitamos e julgamos e damos vereditos errados, né, nós estamos usando a nossa língua como arma. Provérbios 29:20 diz assim: tens visto um homem precipitado em suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Vou voltar a dizer, sabe quando você fala, falei sem pensar? A tradução do falei sem pensar é, meu coração está com tudo isso, e eu só não passei por aqueles freios sociais que eu devia ter passado, que eu falo. O falei sem pensar está mostrando quem nós somos. Outra coisa, quando nós entramos em contenda por causa daquilo que nós falamos, nós estamos usando a nossa língua como arma. As palavras dos sábios devem ser como fontes profundas, que não precisam fazer ruído, mas que nunca se esgotam e nunca secam. Estão sempre ali, trazendo frescor, né? O sábio, ele é aquele que utiliza dessa sabedoria para nunca entrar em contenda. Ele usa a sua sabedoria para se livrar da contenda. O insensato vai fazer exatamente o contrário. Ele vai fazer exatamente o contrário. É isso que Provérbios 18, 6-8 vai dizer. Os lábios do insensato entram na contenda. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é sua própria destruição e os seus lábios é um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Eclesiastes, capítulo 10, verso 13 e 14. Descreve assim: as primeiras palavras da boca do tolo são estultícia e as últimas, loucura perversa.
O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá e quem lhe manifestará o que será depois deles. Provérbios 12:6 vai dizer: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra almas. Então, percebe como a Bíblia deixa claro que só existem 2 caminhos para nós percorrermos com a nossa boca, com aquilo que a gente fala? E aí nós vamos ver claramente que a descrição de um homem sábio é aquele que sabe controlar a si mesmo e, por consequência, sabe controlar a sua língua. Esse é o homem sábio e justo. Essa é a designação daquele que faz o bom uso das palavras. E aí a Bíblia vai dizer que as palavras do sábio são palavras que curam. Abre aí, Provérbios 12, verso 18. Provérbios 12, verso 18, que diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espadas que ferem, mas a língua dos sábios é medicina, traz cura. O coração do sábio vai dominar a sua boca. Então, ele não é dominado, mas ele domina. E isso faz com que ele ganhe ainda mais sabedoria. É como se fosse um exercício. Quanto mais vontade de falar você tem, menos você fala, né? E você vai aprendendo a domar-se, a domar as suas próprias palavras. Provérbios 16, 21. Provérbios 16, 21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Isso aí é versículo para você colar na porta da geladeira para você ler todo dia. A doçura no falar aumenta o saber. Tem um provérbio, eu não separei aqui não, que diz que aquele que é grácil no falar terá por amigo o rei. Por quê? Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa que fala mal dos outros o tempo todo, que fala coisas rudes o tempo todo. Mas com aquele que é dócil, isso vai aumentar a sua sabedoria. Por que aumenta a sua sabedoria? Porque uma pessoa que é dócil no falar aprendeu a domar e a filtrar aquilo que ele vai falar. E o texto continua: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso aqui cai como uma luva quando você fala de casamento, quando você fala do seu relacionamento com seu marido. Quando ele fala aqui que o coração do sábio mexe na sua boca e aumenta a persuasão dos lábios, por que aumenta a persuasão dos lábios? Porque essa pessoa é sábia. Porque ela só fala o que é necessário. Ela não é aquela mulher goteira de provérbios, a rixosa, que fica falando no ouvido do marido, falando, brigando, reclamando. Ela retém as palavras e quando ela abre a boca, é a sabedoria que sai da boca dela. E isso significa que os seus lábios serão persuasivos. Que o seu marido vai poder olhar e falar: verdade, você tem razão. Como é que você convence o seu marido que você tem razão? É quando você é rixosa, briguenta, chata, enjoada, ou quando você age com humildade e relata apenas os fatos, apenas mostra o que seria melhor fazer nessa ou naquela situação. Matthew Henry diz assim: sempre há algum bem a ser obtido de um homem sábio e bom. O seu entendimento é uma fonte de vida que sempre jorra e nunca se esgota. Ele sempre tem algo a dizer sobre as situações que é instrutivo e útil para os que farão uso do fruto do seu entendimento. Será que tudo que a gente fala é instrutivo e útil para as pessoas que estão ouvindo? Será que tudo que eu falo é sábio o suficiente para instruir alguém? Ele extrai coisas novas e velhas do seu tesouro. No mínimo, o seu entendimento é uma fonte de vida para ele mesmo, dando-lhe abundante satisfação. Nos seus pensamentos, ele satisfaz e edifica a si mesmo e também a outros. E aí nós vamos ver que o sábio é aquele que aprende a reter as palavras.
A palavra de Deus fala que até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Porque ninguém sabe o que ele pensa, porque ele ficou quieto. Então as pessoas acham que ele sabe. E aí a gente quer mostrar que sabe, fala demais, fala besteira e demonstra toda a nossa estultícia. Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento. É por isso que boca dócil e sabedoria estão ligados. O que retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência. Veja que aqui ele não está falando de temperamento, não. De personalidade, de qual é o seu jeito, não. Ele está falando de domar os nossos pecados. Tá? Porque senão isso aqui seria verdade para alguns e para outros não. Né? Outros que não nascessem com essa predisposição estariam perdidos. Mas essa é uma ordem que a Bíblia dá para todos. As palavras do justo são palavras que têm retribuição. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizer, ser-lhe-á retribuído. Por isso que o texto lá do Novo Testamento, Paulo vai dizer, de Deus não se zomba, que o homem semear, isso também se fará. Você pode escolher a semeadura que você vai fazer, fica à vontade. Você só não vai poder fugir da colheita. A colheita vai ser correspondente à semeadura. Não tem jeito. Né? Você que está criando filho, você pode criar seu filho do jeito que você quiser. Você pode tirar a sabedoria da tua cachola ou das sábias da internet. Né? Eu morro de rir, né? As pessoas que vão ensinar a criar filho. Quantos filhos você tem? De 6 meses. Mas já estou dando o curso. Eu fico rindo. Enfim, então você pode tirar a tua sabedoria lá da internet, que diz que você tem que fazer tudo que a criança quer, que a criança não pode ouvir, não. Você pode tirar a sua sabedoria da internet, mas você aguenta o monstro que você vai criar lá no futuro. É você que vai aguentar. Você que vai colher. Com a língua é a mesma coisa. A gente pode plantar o que a gente quiser. É isso que o texto está dizendo. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Como é que você vai se fartar de bem do fruto de sua boca? A menos que você não peque com a sua boca. Assim você vai se fartar de bem. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis, já lemos, né? São como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E por fim, nós devemos nos lembrar que a maneira como nós falamos está desnudando para nós e para os outros o estado da nossa alma. Às vezes a gente não quer que as pessoas saibam dos nossos pecados e das nossas lutas, mas basta a gente abrir a boca para que a gente revele aquilo que está no nosso interior. Por isso, se nós temos pecado nessa área, nós devemos correr para nos consertar. E não só para fechar a boca. Eu sempre brinco que o primeiro ato é externo, depois é interno. Né? Então, se você é uma mulher briguenta com seu marido, deixa de ser chata, para de brigar primeiro. Para de retrucar tudo que ele faz. Mas não é só você engolir isso e virar uma mulher amargurada por dentro. É você resolver isso aqui no teu coração. Né? É aquilo que a gente quer da obediência dos filhos. A gente quer que os nossos filhos nos obedeçam alegre e de boa vontade. Ele vai fazer isso com 2 anos? Não. Você vai ter que desenvolver isso nele. Mas você não quer uma obediência só externa. Porque senão, quando ele estiver longe de você, ele não vai fazer aquilo que tem que ser feito. Você quer uma obediência de coração. Né? Então, o uso da nossa língua é a mesma coisa. Então, você fala muito, você tem pecado muito, morde a língua, não fala. Mas cuida do coração também. Vai se perguntar quais são os pecados que estão escondidos atrás. Né? Então, para que nós sejamos contados com os sábios, porque os estultos pagam um alto preço pelo mau uso da sua língua. Quantas vezes eu e você já estivemos nessa categoria de estultos? Quantas vezes você já se meteu em enrascada do tipo, por que que eu fui falar naquela hora, naquele momento? Por que que eu fui fofocar disso? Agora o negócio tomou uma proporção enorme, agora o meu nome está na lama, agora as pessoas não vão mais confiar em mim. Quantas vezes a gente já se meteu em enrascada por causa disso?
Matthew Henry, ele diz assim: o ímpio se envolve em problemas por sua própria tolice, quando Deus, com justiça, o deixa à sua própria mercê. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, e as suas gargantas são cortadas com suas próprias línguas. Ao falarem mal de pessoas dignas, eles se expõem à justiça pública. Ao falarem maldades, eles se tornam ofensivos e causam ressentimentos pessoais. São processados por difamação, sofrem ações legais por causa das suas palavras. Muitos homens pagam caro nesse mundo pela transgressão de seus lábios e sentem em sua própria pele o castigo por falta de controle em suas línguas. O justo sairá da angústia por sua própria sabedoria, quando Deus vier em seu socorro e misericórdia. O justo sairá desses problemas da mesma maneira como os ímpios mergulharão de cabeça neles. É indicado que o justo pode talvez vir a ter dificuldades, mas ainda que caia, não será completamente destruído. E eu quero terminar lendo com vocês Efésios 4, 29. Que também é um texto muito conhecido. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quando você está falando em palavra torpe, não está falando só de palavrão ou de palavras de baixo calão, não. Está falando de maldade mesmo. E sim, unicamente, olha quantos senões a gente tem aqui para abrir a boca. Unicamente aquela palavra que for boa para a edificação. Não edifica, não fala. Conforme a... Menina, vamos virar muda depois desse versículo. Aprender a língua dos sinais. Por quê? É só se for para edificação. E é conforme a necessidade. E qual é o resultado disso? E assim, transmita graça aos que ouvem. Transmitir graça aqui significa transmitir conforto, admoestação e tudo quanto coopera na salvação do teu irmão. As nossas palavras devem sempre visar o aperfeiçoamento, o amadurecimento e a salvação dos nossos irmãos. Isso é transmitir graça aos que ouvem. E eu vou terminar com Matthew Henry, dizendo: as palavras da boca deste homem são como ribeiros transbordantes. O que ele vê faz com que as palavras fluam naturalmente dele, com grande facilidade, liberdade e fluência natural. As suas palavras são limpas e frescas, elas revigoram. Das suas águas profundas do coração flui aquilo que a oportunidade exige, transbordando sobre os que estão à sua volta, como os ribeiros transbordam sobre as terras baixas. É quando a gente para de ser uma máquina de falar mal dos outros e passa a dizer apenas aquilo que convém, na hora que convém, para que haja edificação e para que a graça de Deus seja ministrada aos outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso aqui é uma luta para a vida, gente, tá? Não pensa que você saiu daqui transformada. Porque já tem alguns anos que eu escrevi esse livro, dou essa palestra, e toda vez eu tenho que voltar e repensar algum ponto. Voltar e me arrepender novamente. A gente sempre vai ter que estar puxando a rédea da gente mesma, né? Para que a gente esteja no caminho novamente. Mas sempre pedindo misericórdia ao Senhor. Mas o importante é você ter sido chamado a atenção para estar de pé nessa luta. Você não pode não lutar contra a sua língua. Você precisa entender que isso é uma batalha, é uma guerra, e você tem que estar de pé nessa luta, com as armas que o Senhor nos providenciou na sua palavra. Né? Então, saber disso, saber que você está no meio de uma guerra, já vai te ajudar a viver piedosamente nessa área. Vamos orar? Pai Santo, obrigada pela Tua palavra, mais uma vez tão clara, tão precisa, tão preciosa, tão operante a ponto de discernir aquilo que não pode ser discernido, dividir aquilo que não se divide.
Obrigada por essa espada de dois gumes que nos fere e que nos sara ao mesmo tempo. Obrigada, Senhor Deus, porque como filhas amadas, o Senhor nos corrige. E o Senhor nos chama ao arrependimento, nos chama à mudança de vida em tantas áreas. Não permita que esse chamado nos desanime, nos deixando tristes conosco mesmo a tal ponto de não termos forças para lutar. Mas que ao contrário, entendamos que agora que nós percebemos pecados que não havíamos percebido, teremos força no Senhor para superá-los e para extingui-los do nosso coração. Nos ajuda, Deus, nesse processo. O Senhor sabe que sozinha nós somos só um poço de boa vontade que não leva a lugar nenhum. Mas com o Senhor nós conseguimos vitória sobre os nossos pecados, ó Deus. Nos ajuda nisso. Tem misericórdia dessa igreja local, ó Pai, que essa igreja não seja atingida por esse tipo de pecado, mas que seja uma igreja sábia, que seus próprios membros aprendam a defender a igreja de Cristo, quando não transmitem fofocas ou quando param a fofoca, quando ela chega a si. Nos ajuda, Senhor, a usar os nossos lábios de maneira justa e santa, sempre glorificando o Teu nome, sempre exaltando aquilo que é justo em nossos irmãos, sempre lembrando a Deus de que nós precisamos desesperadamente da Tua misericórdia sobre nós. Tudo isso nós pedimos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vai nos dar. Nós sabemos que, como o Senhor Jesus disse, né, não tem um filho que peça uma pedra e o Senhor peça um pão e o Senhor dê uma pedra, ou que peça um peixe e o Senhor dê uma cobra. Mas o Senhor nos dará o Espírito Santo. E nós cremos nisso, ó Pai, que tudo aquilo que nós pedirmos ao Espírito Santo, que for concernente à nossa santificação, o Senhor vai nos dar, porque essa é a Tua promessa. Tem misericórdia de nós te pedimos. Leva cada uma das nossas irmãs em paz para seus lares, para repensarem todas as áreas que precisam ser repensadas, ó Deus, e dê a elas coragem para mudar naquilo que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela Simone. Daqui um pouquinho ela volta para casa. Tânia, Lisete. Volta para sua família. Graças a Deus, né? Nós precisamos dar uma resposta ao Senhor de tudo.